Um deslizamento de terras provocado por fortes chuvas soterrou uma aldeia no oeste do Sudão. O deslizamento matou cerca de 1.000 pessoas, conforme informou o grupo armado que controla a região. De acordo com os relatos iniciais, todos os residentes, cerca de 1.000 pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças, morreram no deslizamento de terras ocorrido no domingo e apenas uma pessoa sobreviveu. O Sudão está envolvido numa guerra entre o exército sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido no estado de Darfur do Norte, o que levou à deslocação forçada de pessoas que procuravam refúgio nas montanhas de Mara. A guerra no Sudão, que opõe as forças ao exército desde abril de 2023, causou a morte de dezenas de milhares de pessoas e o deslocamento de cerca de 13 milhões, tornando o país o palco da pior catástrofe humanitária do planeta. Após o desastre, o governador da região sudanesa de Darfur pediu ajuda internacional urgente após a morte de mais de 1.000 pessoas num deslizamento de terras que soterrou uma aldeia na região do oeste do país africano. Já a União Africana apelou às partes envolvidas no conflito no Sudão para que calem as armas e se unam para se levar ajuda às vítimas do deslizamento de terras no Sudão. A região de Darfur é composta por 5 estados, todos controlados pelas forças paramilitares das Forças de Apoio Rápido, que enfrentam um exército regular numa guerra devastadora desde abril de 2023. E o novo abalo de magnitude 5.2 na escala de Richter atingiu hoje o leste do Afeganistão, afetado no domingo por um sismo que causou mortos e feridos. O Serviço Geológico dos Estados Unidos indicou em comunicado que o epicentro foi localizado a cerca de 35 quilómetros a leste de Jalalabad. Não são conhecidas até ao momento informações sobre novas vítimas ou danos materiais, de acordo com a imprensa internacional. O terremoto registrado na noite de domingo, que também teve o epicentro perto de Jalalabad, deixou 1.411 mortos e 3.124 feridos, de acordo com o balanço mais recente das autoridades talibãs no poder no Afeganistão. O vice-ministro da Informação e porta-voz dos Talibã estimou em mais de 5.400 o número de casas destruídas pelo sismo. E a União Europeia acusou a Rússia de desativar o GPS do avião que transportava a presidente do bloco, Ursula von der Leyen. Kremlin nega envolvimento nesse caso. A aeronave se preparava para aterrissar na Bulgária quando a tripulação notou o problema. A interrupção no sistema de navegação obrigou o piloto a sobrevoar por 1 hora o aeroporto da cidade de Plovdiv e a recorrer a mapas de papel para realizar o pouso, o que aconteceu em segurança. As autoridades búlgaras suspeitam que o problema foi causado por uma interferência russa. Desde o início da guerra, em 2022, a Bulgária convive com interferências no GPS e em sistemas de comunicação. Na maioria das vezes, as falhas foram atribuídas a ataques híbridos e sabotagens patrocinadas pela vizinha Rússia. O Kremlin nega envolvimento nesse caso. Apesar do incidente, foi mantido o roteiro de viagens da presidente da Comissão por Países Europeus que fazem fronteira com a Rússia. Na Lituânia, a Úrsula destacou o congelamento de ativos russos para apoiar a Ucrânia. O equivalente a 24 milhões de reais em sanções já foi destinado a Kiev. O predador tem que ser responsabilizado pelo que fez e tem que pagar, disse von der Leyen.
Pelo menos 29 pessoas morreram num dos piores dilúvios em décadas em Punjab. E mais de 1000 aldeias naquele estado da Índia continuam isoladas pela água e milhares de residentes foram retirados pelo exército, que mobilizou cerca de 30 helicópteros. Esta é uma das notícias para acompanhar agora no Giro pelo Mundo. 29 pessoas perderam a vida no norte da Índia em inundações causadas por fortes chuvas que afetaram mais de 250 mil pessoas, anunciaram as autoridades locais. Este dilúvio é um dos piores registrados no estado de Punjab nas últimas décadas, disse o chefe do executivo do estado numa carta dirigida ao primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Mais de 1000 aldeias naquele estado continuam isoladas pela água e milhares de residentes foram retirados pelo exército, que mobilizou cerca de 30 helicópteros, adiantaram as autoridades. Um balanço preliminar dá ainda conta de que centenas de milhares de hectares de campos foram inundados, causando a perda de muitas culturas e gado. As inundações são comuns no norte da Índia durante a estação das monções, que decorre de junho a setembro. Mas os cientistas afirmaram que as alterações climáticas, combinadas com o desenvolvimento mal planeado de infraestruturas, causaram um aumento em frequência, gravidade e impacto. Pelo menos 20 pessoas estão desaparecidas após os violentos protestos que abalam a Indonésia há uma semana, informou uma organização local de defesa dos direitos humanos. Os protestos começaram a 25 de agosto em Jacarta, quando foi anunciado um aumento salarial para os deputados da Indonésia, num contexto de graves dificuldades económicas para grande parte da população. As manifestações intensificaram-se após a morte de um mototaxista na capital, na última quinta-feira, atropelado por um carro da polícia. Até o momento, fizeram 6 mortos. Milhares de pessoas voltaram a protestar nesta segunda-feira em várias cidades indonésias e o exército foi mobilizado nas ruas de Jacarta. Perto de 30 dos 41 estudantes guineenses que se encontravam detidos no aeroporto de Lisboa acabaram por ser libertados. A informação foi avançada pela Associação de Estudantes da Guiné-Bissau em Lisboa. As autoridades portuguesas justificam a retenção com a falta de documentação. Os estudantes em causa tinham chegado a Portugal com visto de estudante, mas as autoridades portuguesas de imigração solicitaram documentação adicional, nomeadamente comprovativo de meios de subsistência, além de informações sobre as universidades públicas portuguesas em que iriam estudar. Entretanto, advogados contratados pela AEGBL auxiliam no processo, no sentido de evitar deportações dentro do prazo legal de 5 dias para regularização. E os Estados Unidos da América suspenderam a emissão de vistos de visitantes para pessoas que têm passaporte palestino. O Departamento de Estado já havia proibido autoridades palestinas de participarem da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque por questões de segurança. A medida inclui vistos para universitários, visita a parentes e amigos nos Estados Unidos, além de tratamento médico e viagens de negócios. A suspensão acontece em meio às declarações de intenção de autoridades da França, Reino Unido e Canadá de reconhecer um Estado palestino. Já os Estados Unidos são o principal aliado de Israel e condenam a iniciativa. O gabinete da autoridade palestina pediu a Washington que reverta a decisão de revogar o visto do presidente Mahmoud Abbas para a Assembleia Geral das Nações Unidas neste mês em Nova Iorque. Nas redes sociais, o premier israelense agradeceu ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado americano Marco Rubio pelo que chamou de clareza moral.
Benjamin Netanyahu disse que negar vistos para aqueles que glorificam o terror não é punição, é justiça. O governo americano também tem revisado vistos na tentativa de evitar que estrangeiros fiquem ilegalmente no país. Quase 350 mil imigrantes sem documentos foram deportados desde que Trump reassumiu a presidência dos Estados Unidos. Putin tenta recrutar civis ucranianos com HIV e hepatite. Os civis em questão vão para lutar na guerra. O presidente russo Vladimir Putin está recrutando civis ucranianos infectados com HIV, hepatite e outras doenças em territórios ocupados para enviá-los à linha de frente da guerra, oferecendo tratamento médico como incentivo. As informações são do jornal de Kiev Independent. O Kremlin não se posicionou sobre as acusações. Relatos indicam que desde o início da invasão em 2022, os casos de HIV entre soldados russos dispararam, aumentando 13 vezes no primeiro ano e 20 vezes até o final de 2023, segundo o relatório da Carnegie Política. No território ucraniano ocupado, cartazes em centros de recrutamento afirmam que o alistamento é a última chance para pacientes com HIV, informou o referido jornal. Especialistas afirmam que o acesso à assistência médica está sendo restringido a civis sem passaporte russo, pressionando-os a se alistarem. Após o recrutamento, os alistados recebem pouca ou nenhuma assistência e são enviados para unidades de ataque na linha de frente. Forças ucranianas capturaram soldados russos usando pulseiras vermelhas e brancas, identificando os infectados com HIV e hepatite recrutados em prisões russas. Dos 250 mil soldados recrutados de prisões, cerca de 40% estavam infectados com doenças graves, segundo jornais internacionais.